aqui ao meu lado os amigos, parceiros, colegas, jornalistas, Wagner Dias, que está lá em Santa Catarina, Fernando Olivan, que está em São Paulo. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul passando muito frio. Massa de ar polar veio com tudo aqui para o Rio Grande do Sul, derrubando as temperaturas, muito frio em Porto Alegre nessa quarta-feira. Espero que os meus amigos não estejam passando também por esses problemas de friagem. Já estou com uma bolsa de água quente aqui debaixo dos meus pés, né? Para poder tocar essa live de maneira tá frio também. mais tranquila. Fernando Olivan, boa noite. Boa noite, Nelson, Wagner, pessoal que está acompanhando a live. E tá o friozinho, já tá começando. Parece que amanhã vai. Não sei a temperatura, mas amanhã vai baixar para uns 14, 15 graus. É quente, né? Comparado ao sul, né? Assim, com certeza, que aqui tem as temperaturas negativas, né? Agora deve estar girando algo em torno de 10, 9 graus aqui em Porto Alegre. Mas hoje pela manhã estava muito frio realmente. Wagner Dias, como é que tá aí em Santa Catarina? Tudo tranquilo? Aí em Joinville ainda tem aquele clima mais, né? Não é tão pesado no frio aí como é na região de Lages, Urubici, sul catarinense ali, né, Wagner? Boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, Olivan. Boa noite a todos que nos acompanham. Aqui em Joinville, nesse momento, 13 graus é o que marca aqui o meu celular. Com certeza na madrugada vai ser mais frio, mas eu não sei se eu falei na live anterior, mas sempre é bom lembrar. Joinville tem uma característica bem interessante que fica praticamente aos pés da Serra de Curitiba aqui, e aí é uma região onde as nuvens deixam a cidade muito úmida, né? Chove demais, chove bastante, e também fica muito úmido, então a umidade relativa do ar é muito alta aqui. Então, esse 13 graus de temperatura talvez não reflete na sensação térmica, que deve ser muito menos, né? Por causa dessa umidade. Imagino. Gente, temos muitos assuntos nessa nossa edição do Giro 180, né? A gente até na reunião de pauta levantou vários assuntos que surgiram nos últimos dias, né? Da política, da economia, da relação do cotidiano nas nossas localidades e no Brasil, né? E eu queria começar com um assunto bem diferente, assim, até um pouco excêntrico, e que reflete um pouco desse momento que a gente está vivendo, que é a questão dos casamentos, né? Uma notícia que foi veiculada essa semana, até eu vou ler aqui um pedaço para vocês, para inteirar os nossos telespectadores, o pessoal que está curtindo a live aí. A notícia que saiu no Jornal do Comércio aqui de Porto Alegre, uma pesquisa feita pela plataforma digital iCasei, mostra que a pandemia do novo coronavírus causou queda expressiva no número de casamentos no Brasil. Segundo o levantamento, o número de cerimônias após o dia 11 de março registrou uma queda de até 61,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com a pesquisa, 32% dos casais com casamento marcado para o período de quarentena disseram que não precisaram mudar a data, ou que ainda estão aguardando para decidirem o que vão fazer. 61% responderam que adiaram o casamento, 13% cancelaram e ainda não tem planos para marcar uma nova data, e 4% não informaram. A gente pode fazer, a partir dessa notícia, Wagner, Olivan, várias analogias, né? Eu acho que a primeira é a questão que se torna mais evidente da questão da crise que a pandemia causou, principalmente no setor de eventos, porque a gente fala de casamento, envolve vários segmentos da economia, né? Porque uma festa de casamento abrange aí contratação de várias coisas, né? Contratação de salão, contratação de a noiva lá faz a locação do vestido, tem todo o buffet, tem todo Então, olha o impacto que tem em vários segmentos da economia com o cancelamento de um evento como esse, né? O que tu quer falar a respeito disso, Fernando? Vamos começar contigo. Realmente o setor de eventos, casamentos, salões, buffet, realmente tem impactado, né? As pessoas ainda tem casais que preferem casar na igreja e fazer uma festa, né? E isso foi adiado, né? Mas o que eu gostaria mesmo de pontuar é que as pessoas deveriam aproveitar agora o isolamento social, a pandemia, fazer um teste. Mas o teste é a prova de fogo, né? Conviver juntos, né?
Porque Casar não casando. às vezes... Oi? Casar não casando. Ah, sim. Alguns casais devem estar, né? Já estão convivendo juntos, mas aproveitar agora, não sei, infelizmente, eu acho que ainda esse período de isolamento, essa pandemia, acho que vai durar bastante, né? Espero que não, mas eu acho que vai pelo menos até o final do ano. E já aproveitar e fazer um teste de fogo, né? Porque às vezes o ímpeto de casar, às vezes cria uma ilusão, nossa, existe ainda pessoas que pensam que acharam a princesa ou o príncipe encantado. Mas na hora da convivência a coisa já é diferente, né? Então, isso é uma oportunidade, entre aspas, de aproveitar e fazer esse teste. A incompatibilidade de gênios, né? Sim. Fala, pode completar, Fernando. Não, a incompatibilidade de gênios, né, de convivência, realmente é um dos grandes... Tem uma pesquisa, eu não sei o número, mas é alta também, o número de divórcios, né? Aumentou. Agora está mais facilitado, você pode fazer à distância, né? Videoconferência, por cartório, não envolvendo filhos, né? Filhos menores de idade, você pode rapidamente fazer o divórcio, né? É uma burocracia também que agilizou tudo isso aí. Um abraço pro Marcelo, que já está nos mandando uma saudação lá de Passo Fundo. Deve estar frio lá em Passo Fundo. Uma bela cidade, grande Marcelo. Jornalista, comunicador, cara da área de marketing. Abraço, Marcelão. Wagner, o que tu acha dessa situação toda aí? Essa história do casamento aí. É a oportunidade, então, de fazer um test drive nesse momento de pandemia para depois decidir se vai casar ou não? Qual é a melhor saída nessa situação aí, envolvendo a pandemia e os casamentos? Bom, muita gente tinha casamento marcado, né, por essas datas após o mês de março ali, e quem sabe é um sinal de Deus aí, né? Pode ser que ele deu um sinal. Não, brincadeiras à parte, eu acho que realmente de todas as economias, né, dos segmentos, esse de eventos, de uma forma geral, é o que vai mais sofrer, né, ao longo do tempo. Eu vi algumas coisas que aconteceram até aqui em Santa Catarina, de casamentos à distância, os convidados, né, estando fora, os pais, enfim, uma cerimônia com só os noivos e o celebrante e tal. Até um grande amigo meu, que é celebrante de casamentos, aí também está sofrendo com isso. Ele está até criando uma certa campanha para que as pessoas estiverem interessadas até daqui a 2 anos, porque ele está sem renda, né? Então ele diz que ele garante com preços especiais e tal, as celebrações futuras aí, com pagamento antecipado, porque não tem realmente o que fazer. Isso acontece com várias pessoas, né? A gente vê as grandes lives aí de shows dos artistas famosos, mas os pequenos artistas não conseguem fazer essas lives. Eles têm esse retorno, né? As lives têm patrocinadores, a própria visualização no YouTube já gera uma monetização e tal, mas e o artista pequeno, né? O que toca no barzinho lá, que ganha uma merreca e tal. Esse cara não tem renda, ele não tá sobrevivendo. Então, acontece também com o pessoal que trabalha em casamentos, né? Decoração, a questão da pessoa que coordena ali todo o casamento, cerimonialista, né? Enfim, fotógrafos, amigos meus fotógrafos também estão perdidos por aí, né? Esse meio de casamentos, formaturas, né? Eles nos últimos tempos vêm recebendo cada vez mais destaque, com grandes novidades e as pessoas querendo fazer com cada vez mais qualidade, mas nesse momento é o que talvez está pagando mais caro aí, né? Na questão econômica. Inclusive a Aline coloca aqui nos comentários pra gente, mostrei agora há pouco na tela, busca por escritórios especializados em separações tem crescido 177% em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento do Google, a pesquisa por divórcio online gratuito cresceu quase 10
1000%. Era o que o Olivan estava falando, né? Se o número de casamentos está caindo aí na pandemia, também o número de divórcios está crescendo, né, Olivan? As pessoas, eu acho até as pessoas, seguinte, a pandemia, ela aumentou a convivência das pessoas, porque todo mundo ficou em casa, né? Então isso acabou, de certa forma, tornando exponencial as diferenças e também tornando exponencial as concordâncias. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O que tu acha disso, Olivan? As pessoas trabalhando em casa, né? E os filhos também sem escola, o cachorro junta tudo para pagar e tudo, deve ser uma coisa difícil, né? A pessoa, por exemplo, num apartamento mais ou menos, sei lá, de 80, 70 metros quadrados, aquela reunião de gente dentro deve ser um conflito terrível, né? Então isso é realmente uma prova de fogo mesmo. Agora, a questão do Wagner estava falando, realmente é todo um ecossistema que envolve esse tipo de cerimônia, né? É tudo, praticamente. Inclusive pequenas empresas, pequenos artesãos que fazem aquelas lembrancinhas de casamento, né? Eles vendem muitas vezes pela internet. O enfeite de bolo, inclusive. Realmente é uma coisa... As pessoas que podem... Eles têm cardados, aqueles docinhos que se entregam na saída, né? Nossa, às vezes você enche o bolso, né? Você não consegue nem sentar no carro, começa a cair tudo lá de tudo de assuntos que você pegou. Né? Mas as pessoas não convidem o Fernando Olivan para os casamentos no futuro, ele tá previsto. Não. Ainda bem que o meu já foi. Mas realmente, eu tenho aqui números do Rio Grande do Sul. A gente falou do Brasil, né? Eu tenho alguns números aqui que eu consegui pegar do Rio Grande do Sul, que aqui no Rio Grande do Sul a queda no número de casamentos foi da ordem de 50%, 50,04%, tá? Entre março e junho. No mesmo período do ano passado, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul 11.879 registros de matrimônio. Nesse mesmo período, agora em 2020, já em meio à pandemia, nós tivemos 5.932 casamentos. Então, a queda pela metade aqui no Rio Grande do Sul, então um pouco menor do que o índice Brasil, né? E falando do setor de eventos, que é o que a gente está analisando também, como o Olivan falou do ecossistema que envolve um evento como o casamento, que é muito complexo, né? Dados aqui do setor de eventos dizem que as empresas organizadoras de eventos, em média, perderam 12 contratos. 12 contratos foram cancelados por empresa organizadora de eventos nesse período de pandemia. Então, fizeram uma pesquisa com 2.072 empresários do setor de eventos e 62,9% deles afirma que o faturamento caiu absurdamente, quase 100%. Porque, obviamente, nesse período de pandemia não vai ter evento, né? Que evento que tu vai fazer? Tu não pode fazer aglomeração, tu não pode fazer nada que envolva muitas pessoas, então é só o evento online que parece que foi uma saída que eles encontraram, mas que obviamente não vai suprir toda esses problemas que foram causados pela pandemia, né? As pessoas podem aproveitar, assim, casam, fazer a live, né? O casamento de live. Depois, quando acabar tudo, quando vir a vacina, seja russa, chinesa, pode ser qualquer uma. Vacina não tem ideologia, né? Pra falar a verdade. E depois fazer a festa, né? Vai ter fila, né, para fazer festa. Então, até para ajudar, né? Também é uma forma de ajudar a economia, né? E fazer a festa depois. Adiar a festa. Não o casamento, pode casar, fazer o test drive, como você falou, e depois fazer a festa. Ou não, né? Ou não. Vai depender. Gente, não sei se o Wagner quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto aí pra gente passar pro próximo tema aí, Wagner. Em complemento a isso, acho que as viagens, né? As viagens de núpcias nesse caso, né? Mas as viagens de uma forma geral, né? Vários amigos meus aí pensando, acumulando pontos e querendo viajar e nesse momento não dá, né? Então é mais um segmento também que está
tá preocupante a situação, né? Que é a questão do turismo, né? O turismo também foi muito afetado com essa pandemia, né? Acho que turismo e eventos talvez tenham sido os setores mais afetados, né? Nessa crise envolvendo a Covid-19. Mas vamos entrar então no nosso segundo assunto, amigos, que é o assunto que veio ontem para nós, que é o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, né? Jornalista de esportes, que trabalhava na Sport TV, trabalhou durante um bom tempo na ESPN, também já tinha tido passagens pelo SBT, Esporte Interativo, outras emissoras, né, TV Gazeta. O Rodrigo Rodrigues, ele adquiriu o Covid, já estava num processo de final de quarentena, né, já estava quase encerrando o seu período de 15 dias de convalescência, já estava numa fase final, já praticamente quase pronto para retomar suas atividades corriqueiras, normais, cotidianas, mas teve uma reviravolta no seu quadro, ele teve um processo aí de trombose cerebral que acabou levando ele à morte. Muito triste tudo isso. As emissoras ontem fizeram muitas homenagens, porque ele era um comunicador muito carismático nos veículos onde ele trabalhou, e realmente ele era um cara muito alegre, a gente via no vídeo, ele levava os seus programas com muita leveza e com muita descontração. Foi uma perda muito sentida aí no meio jornalístico. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, e a partir daí a gente começar a tratar e fazer algumas reflexões em cima do que a gente está passando em relação a esse momento de Covid aqui no Brasil. Hein, Olivan? É lamentável essa perda de um profissional tão jovem, né? Muito... 45 anos. 45 anos. E realmente, eu na verdade, assim, não acompanhava muito o trabalho dele, porque eu não acompanho muito o trabalho de esporte, né? Editoria de esporte. Mas, lógico, eu já vi ele algumas vezes nos programas esportivos, assim, passando, né? Ele é lamentável. Ele também escreveu alguns livros de cultura pop, né? Sobre as aventuras da Britney, né? Um roteiro do metrô de Londres também, né? Fez um roteiro. Ele era muito ligado no rock, ele tinha uma banda chamada The Soundtracker, que era uma banda cover de trilhas sonoras de filmes, de grandes filmes. E ele gostava muito. Eu conhecia a banda rock. E não sabia que era ele que... Ele é o líder da banda, né? E além disso, ele escreveu livros de turismo, né? Falando sobre Londres, sobre Paris, ele gostava muito de viajar, né? E ele sempre foi um cara alto astral, assim, pelo que a gente via na TV, né? E realmente uma perda muito sentida aí no meio jornalístico. Em Wagner, o que a gente pode refletir a perda? Diga, Fernando. Não, tem também um livro, Almanac da Música Pop no Cinema, que ele escreveu, deve ser bem interessante. Em Wagner, o que nós podemos falar sobre essa questão do Rodrigo? Realmente o Rodrigo, ele tinha essa veia bastante da cultura do rock, né? Ele trabalhou na TV Cultura e ele apresentou vitrine, ele tinha essa capacidade. E a lenda diz que o Trajano, né, da ESPN, que olhou para ele e disse: esse cara ia se dar bem no esporte. E ele levou ele para a ESPN e ele apresentava, né? Imagina, tem um perfil, assim, parece que é pro esporte, né? Aquele cara que é um ex-esportista, um ex-jogador, um ex-atleta, que vai lá. E o Rodrigo fugia tudo disso, né? Mas ele tinha um carisma espetacular, tanto que as últimas vezes que eu acompanhei ele bastante, porque aqui em Joinville, há uns 2 anos, ressurgiu, né, a Rádio Globo, e aí ele tinha um programa com o Rudy Landucci, no final da tarde, que se chamava Zona Mista. Ele misturava humor, misturava com... às vezes ele levava a guitarra e ele fazia um sonzinho. Era um artista assim mesmo, né? Não dá pra dizer que ele era um jornalista, porque ele era um artista completo, assim. Você vê ele tocando guitarra ou violão, ele tinha uma habilidade incrível em relação a isso. Era muito legal misturar essa coisa de música com futebol, com rock, que tem tudo a ver, assim. Sim. E aí, realmente, eu fiquei mais fã dele. Eu via as apresentações do Soundtracker e não enxergava ele lá, e depois comecei a enxergar com outros olhos. A banda já veio aqui pra Joinville também algumas vezes.
Enfim, é uma perda lastimável, assim, né? Uma pessoa jovem, realmente, e que vai deixar uma lacuna aí, né? Mas vai deixar também boas lembranças de todo mundo que conviveu com ele, de todo mundo que assistiu e que ouviu ele. Inclusive ontem à noite aconteceu um fato histórico no mercado da mídia televisiva esportiva, né? Por conta do falecimento do Rodrigo Rodrigues, as duas principais emissoras concorrentes, se uniram para fazer uma transmissão conjunta em homenagem a ele, Sport TV e a ESPN. A ESPN, que era a emissora onde o Rodrigo trabalhou entre 2011 e 2016, e a Sport TV, que era a atual emissora dele, das organizações Globo, se uniram, né, e fizeram uma transmissão ao vivo, 2 canais, em homenagem ao Rodrigo Rodrigues. Isso demonstra bem a importância dele, né, o quanto ele era querido nas emissoras, no meio jornalístico, e foi uma bela homenagem feita ontem à noite. Mas eu acho que a gente pode refletir, a partir da morte do Rodrigo, Fernando e Wagner, sobre o momento que a gente está passando em relação ao combate ao Covid aqui no Brasil, né? Porque a gente teve aí a morte de uma pessoa relativamente jovem, 45 anos, né? Tudo bem, ele tinha sobrepeso, enfim, não sei se ele tinha alguma comorbidade, não, a gente não tem essa informação, até acredito que não, porque senão haveria de ser noticiado isso, né? Mas ele tinha sobrepeso, mas é um cara jovem que estava num processo já de recuperação da Covid, que no final do tratamento acabou tendo uma reviravolta. E isso mostra o quanto perigosa é essa doença, né? Porque a gente está pensando, não, é a gripe que depois que passar tá tudo bem. Não, ela implica também questões vasculares. Vários médicos já falaram isso, que esse vírus ele acaba interferindo também nas questões vasculares do nosso organismo. Pode dar trombose, pode dar problema vascular. Foi o caso dele, extremamente grave, um acidente vascular cerebral, né? Então, me parece que aqueles que estão negando de negacionismo em relação ao Covid tem que começar a rever os conceitos, né, Olivon? É verdade. O que as pessoas não entenderam ainda, principalmente os jovens, é que assim, mas o vírus não vai me afetar porque eu não estou no grupo de risco. Eles têm que entender que eles podem ter também uma doença pré-existente. Ele não sabe, às vezes a gente tem uma doença e não sabe, né? Mas isso está no DNA, no nosso DNA. Não sabe como é que o vírus, que até os pesquisadores que entendem disso, sabe? Ninguém sabe como é que ele age dentro do corpo da pessoa. Agora pelo menos eu não vi até agora um conhecimento científico pleno disso. Ele pode matar uma pessoa que esteja saudável, não Sim. Só que ele tinha sobrepeso, você não sabe se tem uma doença. Então, os jovens, em especial, eles parece que não estão nem aí. Ele pode ter o vírus, ser assintomático, e entrar na casa de um parente ou na casa de um amigo e transmitir esse vírus para uma pessoa que, de repente, você não sabe o que pode acontecer. Então, a pessoa tem que ter isso em mente. Eu acho que essa a recomendação da OMS, eu acho que teria que mudar um pouco, de serem mais empáticos nessa questão de ser arriscado para todos, né? Eu acho que às vezes que nem a Angelina Jolie, ela não tem as condições que a Angelina Jolie teve de fazer aquele teste, né, do DNA. Ela descobriu que futuramente ela teria um câncer de mama, né? Só que isso é uma tecnologia que está disponível para poucos, né? É aí que o vírus pode agir, então é complicado. Inclusive aqui em Joinville, em Blumenau, talvez outras cidades vão acabar adotando isso ao longo do tempo. Eles estão impedindo, de certa forma, que pessoas maiores de 60 anos saiam de casa. Seja para qualquer coisa, basicamente, né? Então dizem que ela poderia ir no banco, ela poderia ir numa farmácia, ela poderia se alimentar, mas em muitos casos as pessoas idosas estão sendo barradas nos restaurantes, porque as pessoas
o decreto fica meio vago, às vezes as pessoas não sabem lidar com aquilo. Então, há várias discussões nesse sentido, né? Mas se o grupo de risco é os acima de 60 anos, muitos jovens têm condições de saúde muito piores do que os maiores de 60 anos. E fora isso, tem as pessoas que também fazem parte do grupo de risco, como o Olivan falou, ou de repente cardíacos, diabéticos, e assim, é como se, na teoria, as pessoas vão nos lugares e eles vão pedir a identidade delas, né? E se tiver mais de 60 anos, elas não vão deixar entrar. Eu vi algumas pessoas sendo barradas numa loja de ferragem aqui de Joinville. E aí eu pergunto, será que a pessoa também, os outros grupos de risco, né, não deveriam ser impedidos também de circular pelas ruas? E aí a pessoa teria que andar com um exame de sangue para comprovar que não tem diabetes, né? Ou um ecocardiograma para comprovar que não é cardíaco, sei lá. Então, é uma situação complicada, né? Que as pessoas não sabem lidar com isso ainda, né? Quem quer circular pela rua está correndo risco, e isso já está comprovado. Isso é muito complexo. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, eu comentei isso na última live que a gente fez. Eu fiz uma crítica aqui ao governo do estado em relação ao sistema de bandeiras, né? Que foi implementado aqui no Rio Grande do Sul, que, na minha opinião, a ideia era muito interessante, mas a prática dela acabou não se tornando como parecia ser, né? Então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul 20 regiões que foram, o estado ele foi fatiado em 20 regiões e cada região recebe uma coloração de bandeira para aquela semana. No caso aqui nesse momento das 20 regiões, a gente tem 8 em vermelho, né? Esses 8 em vermelho representam 256 municípios do Rio Grande do Sul, do total de 497, né, que corresponde por 65% da população gaúcha. Tá? Só que o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul nas últimas semanas é um afrouxamento das medidas de distanciamento. O governador me parece que está cada vez mais afrouxando, porque está tomando muita pressão, obviamente, dos setores da economia, principalmente comércio e serviços, né? Tomou do futebol, semana passada, retrasada, para poder voltar ao gauchão, né? E o que ele decidiu na semana passada? Ele decidiu que o governo do estado vai decretar a bandeira, por exemplo, região Porto Alegre, bandeira vermelha, mas o prefeito de Porto Alegre ele vai dar liberdade para o prefeito de Porto Alegre flexibilizar essas medidas, ou seja, vai virar uma bagunça, já está virando uma bagunça, porque o governo do estado vai lá e diz que Porto Alegre está vermelho, daqui a pouco o Marquesan, não é o caso dele, porque o Marquesan está, de certa forma, até bem rígido aqui, mas ele pode, agora ele tem autorização de poder transformar aquele vermelho num amarelo se ele quiser, né? Então, o que a gente está vendo, e é muito preocupante isso, porque no momento que a gente olha que os estados do sul do Brasil são os estados que estão no momento de crescimento da pandemia, tu dá uma liberdade dessa para um relaxamento das medidas é muito assustador, né? Hein, Fernando? Verdade. Que nem cogitar a volta das aulas também é uma coisa arriscada. Eu acho que não tem como voltar às aulas sem uma vacina. Não tem quanto tem. Eu não vejo alunos voltando à sala de aula como está agora no momento, realmente. E também tem outra coisa também, o exemplo de cima também ele é péssimo, né? Eu acho que o exemplo que vem do presidente da República realmente ele não colabora em nada para isso, né? Eu tenho aqui um editorial do Estadão, que saiu domingo, só selecionei um trecho aqui, que ele cita a irresponsabilidade e cita 2 trechos aqui do Código Penal, que o presidente ele desrespeitou após ele ter saído de moto, né, e ter conversado lá com o pessoal da limpeza lá na Nalfa, né, sem máscara, né, inclusive. Eu só vou dar uma lida aqui no capítulo do Código Penal relativo à saúde pública. Artigo 267. Tipifica como crime causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, que é o que ele fez, né,
misturando a população lá das manifestações que tem na frente do Planalto no domingo com o pessoal da empresa. Então, o artigo 267, com pena de reclusão de até 15 anos de prisão ou o dobro disso, caso resulte em morte. O artigo 268 informa que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Quer dizer, o que significa isso? Ele está impedindo as pessoas de se protegerem. Não é que ele está impedindo, ele está falando que não é uma coisa tão grave como parece. E tem uma outra situação, Wagner, e aqui com essa liberdade que foi dada aos prefeitos, tá? Principalmente os prefeitos de cidades menores aqui do Rio Grande do Sul, podem rebaixar, podem flexibilizar, só que as pessoas têm que se dar conta do seguinte: eles dizem, mas aqui no meu município não tem casos de Covid, ou já foram tratados todos os casos de Covid, está 0 casos nesse momento, não tem pessoa na UTI, não tem pessoa... Mas se tiver pessoa na UTI, ou se tiver caso de Covid, nesse município pequeno, do interior, ele vai se tratar onde? Vai se tratar na capital, vai ter que se tratar no hospital de uma cidade polo. Então, é muito fácil tu dizer, vou botar amarelo, libera tudo aqui pro comércio, mas quando tem algum problema de Covid, para onde é que tu vai mandar os doentes? Vai mandar os doentes para a cidade que está vermelho. Uma Porto Alegre, uma Caxias, uma Novo Hamburgo, né? Então isso é muito complicado, né, Wagner? Aqui em Santa Catarina eles dividiram também em regiões e todas as regiões estão vermelhas. A única região que não está vermelha, está amarela, é o extremo oeste. São Miguel do Oeste, que é aquela região mais na fronteira. E aí o que eu vejo em relação a isso é que é aquela situação, né? O número de casos iria aumentar. E a impressão que dá das bandeiras vermelhas não é pela quantidade de pessoas, e muitas vezes eu vejo que está muito mais ligado os decretos que tornam mais rigorosas a circulação de pessoas. Continuando falando aqui de Joinville, né? Restaurantes, supermercados, ao invés de 50 pessoas como era antes, diminuiu para 30% da capacidade. Então, assim, eles estão querem restringir horário também, restringir o horário de restaurantes. Tem um absurdo de que restaurantes têm que fechar às 8 horas da noite de atendimento, sendo que muitos deles abrem às 6, e o atendimento às vezes começa às 7, então fica 1 hora aberto praticamente. Nos finais de semana fecha às 15 horas e muitos restaurantes só abrem à noite, então eles ficam fechados no sábado e no domingo. Mas o que eu estava falando em relação às bandeiras é que tem relação, parece, muito mais com o número de leitos de UTI. Hoje o Governal falou que durante o dia a capacidade de 100% dos leitos de UTI. Aqui em Joinville já ficou, em muitos casos, nos hospitais públicos, 100% também, só com vagas nos privados. Então, quando chega ali, estava numa média de 48%, 50% de ocupação de leitos de UTI, aí estava tudo mais liberado, já estavam pensando, já mandaram circular ônibus e já pediram outras regalias e aumentando as coisas e melhorando, só que aí os casos aumentaram e começaram a ocupar os leitos. E aí essa preocupação dos leitos, só que assim, desde o início se sabia que iam precisar de leitos. O governador esteve aqui há algum tempo atrás e ele disse que o ideal eram 3 leitos a cada 10 mil habitantes. Então, Joinville, que deve ter próximo de 600 mil habitantes, teria que ter 180 leitos. Deve ter algo aproximado a 120 leitos de UTI. Então, não faz sentido, né, você dizer uma coisa, mas você tem que perseguir aquilo. E ele falou que não ia fazer o hospital de campanha porque até pensou em fazer, mas voltou atrás porque ele queria capacitar os hospitais que já existem. E eu acho que isso é válido realmente para não ser uma coisa provisória, né? Só que o número de leitos não cresceu como deveria. Então talvez se nós tivéssemos 180 leitos e nós tivéssemos, sei lá, 100 internados, a gente teria 60% da capacidade. Daí será que estaríamos na bandeira vermelha ou não? Essa que é a situação, sabe? Todo mundo sabia que desde o início
era uma doença altamente contagiosa e perigosa para alguns casos que a gente não sabe. Dizem que é uma faixa etária em um grupo, mas nem sempre segue essa regra, então é uma incógnita ainda. Mas é que a ideia sempre foi ou esperar pela vacina ou melhorar a capacidade hospitalar. Né? A vacina agora que está chegando, né? Não sei quando que vai começar, de verdade. Informação de ontem que os russos já estariam na fase final de testes das vacinas, da vacina deles, né? Da Rússia, né? E a previsão deles é de produção de 200 milhões de doses até o final de 2020, até o final desse ano. Eles prometem. Não sei até que ponto isso é verídico, né? Mas foi divulgado pelos russos que eles já estão na fase final de testes da vacina, e ainda esse ano nós teremos a vacina russa. Se vai funcionar, são outros 500. E aí tem a vacina de Oxford ainda, né? E a vacina chinesa na parceria do Butantan, que está aí também rolando por aí. Exatamente. Verdade. Gente, vamos trazer também. Oi? Fala, Valivan. Diga, Não, só uma manchete aqui que saiu também no domingo, que metade dos médicos relata pressão para dar remédio sem comprovação científica. Metade dos médicos. E aqui, um dos principais exemplos é o uso da cloroquina. As pessoas chegam no consultório e querem receita da cloroquina. E tem uns aqui que são profissionais assim, que recebem até ameaças de morte. Porque uma parente de uma a mãe de uma senhora morreu, aí ela falou, mas a senhora não chegou para a médica, mas ela morreu porque a senhora não deu cloroquina. A senhora matou minha mãe. Puta, é uma coisa absurda. Como é que ela tem certeza que a mãe dela morreu porque não tomou cloroquina? Realmente. A ignorância do brasileiro atinge níveis absurdos, né? Até o Fabiano Ricardo, nosso amigo lá de João Pessoa, na Paraíba, grande abraço pro Fabiano que está lá nos assistindo em João Pessoa. Lá deve estar bem quentinho, aquelas praias maravilhosas lá nunca tem inverno, né? Manda um abraço pro Fabiano, nosso amigo lá de João Pessoa, na Paraíba, está perguntando pra gente: o que vocês acham das vacinas russas, cubanas e a inglesa? Bom, eu digo por mim, eu não sou médico, então eu não tenho como opinar, né? Eu confesso para vocês que eu fico com o pezinho atrás na vacina russa e na cubana, né? Não sei qual é a opinião de vocês. O que eles falam é que as órgãos internacionais têm questões muito rigorosas, né? Como se fosse uma Anvisa, né, internacional, e não é assim, né? Vou fazer uma vacina e tá tudo certo. Não, segue vários padrões, né? E aí eu vejo as pessoas questionando, principalmente a chinesa, né? Porque o vírus começou a proliferar lá da China e fala assim, então eles criaram o vírus, agora eles vêm com a vacina e não sei o quê. Então tem aquela teoria da conspiração, né? De dizer tudo isso, mas como eu falo, como o Nelson até falou, né? Nós não somos especialistas, a gente não vai ficar discutindo isso, né? Mas o que eu ouço falar é que as vacinas seguem, né, rigorosos padrões de qualidade e, se não, tem que passar pela Anvisa também, né? O órgão nacional vai analisar, né? Não vai entrar de qualquer jeito, né? Porque precisa ter um trâmite, né? Senão seria um contrabando. Se bem que para o Brasil, né, consegue tudo. O Olivan falou das receitas ali, né? No Brasil consegue receita para tudo. Né? Exatamente. Se não for pro médico, o cara vai na Praça da Sé lá e compra a receita de baseada, né? Que absurdo, Gente, vamos para as eleições 2022. Outro assunto que a gente quer discutir hoje aqui no Giro 180, saiu uma pesquisa do Instituto Paraná. O Instituto Paraná até é interessante, é um instituto que está surgindo na mídia e ganhando bastante visibilidade nos últimos tempos, né? Eu particularmente não tinha muito conhecimento deles, né? A gente sempre ouvia falar dos clássicos Ibope, Datafolha, né? E temos do Gallup, né? Mas o Instituto Paraná está surgindo aí nos holofotes nos últimos tempos. Já fez uma pesquisa para 2022, sucessão presidencial, e essa pesquisa apontou que o Bolsonaro ganharia em todos os cenários contra todos os adversários. Foram ouvidas aí entre 18 e 21 de julho, agora, então há pouco, questão de algumas semanas, 2.030 pessoas,
em 180 cidades brasileiras. E em todos os cenários, como eu já disse, o Bolsonaro ganhava. Ganharia de Lula, ganharia de Moro, ganharia de Haddad, ganharia de Ciro, de Dória, de Huck. Então, vamos começar debatendo isso. É cedo para se falar em 2022, Olivan? Qual a tua opinião sobre essa pesquisa da Paraná? É cedo e fora de tom, né? Somente do que a gente está passando, né? Agora eu não entendi porque a pesquisa colocou o Lula aí. Lula tá, né? Eu realmente não entendi. Não sei. Eles querem também uma pesquisa assim, que não tem uma importância eleitoral, porque tudo pode mudar de uma hora para outra, né? Só que eu não entendi porque colocaram o Lula, mas tudo bem. Só que eu acho que eu não sei, eu tenho mais perguntas do que respostas sobre isso. Eu tenho uma discussão muito antiga que essas pesquisas, principalmente essas pesquisas de agora e também perto das eleições, elas influenciam o eleitorado. Porque várias vezes que eu fui lá no colégio eleitoral, eu fui votar na fila mesmo, você ouve muitas pessoas, quem é que está na frente? É fulano de tal. Então eu vou votar nele. Porque o fulano de tal que está lá embaixo, por que eu vou votar no fulano que ele não vai ganhar? Então, quer dizer, é uma coisa bem complicada de você divulgar a pesquisa. Eu não sei, eu não sou contra a censura, vamos censurar a pesquisa e divulgar, mas eu acho que, não sei, eu acho muito... Essa pesquisa de agora, ela dá a entender que parece que o governo está na direção certa. Na cabeça de quem está governando, vai falar, nossa, eu tô lá na frente. Então o que eu tô fazendo está dando certo. Em todos os cenários, todos os cenários o Bolsonaro ganharia. Todos os cenários o Bolsonaro ganharia. Aqui, ó, por exemplo, tá? Aqui no segundo turno, Bolsonaro e Moro, na segunda pesquisa, daria 44,7% para Bolsonaro, 35% para Moro. Então, tu vê aí uma boa diferença, uma diferença até bem consistente, né? Bolsonaro e Lula, 45,6% para 36,4%, também com uma certa consistência, uma certa gordura. E Bolsonaro e Haddad, 46,6% para 32% do Haddad. Nesses três principais que foram destacados aqui pela Paraná Pesquisas, Moro, Lula e Haddad, Bolsonaro ganharia com uma certa gordura e uma certa até tranquilidade, o que, de certa forma, até surpreende, né? No momento de dificuldade que o Brasil está passando, no momento que ele está sendo muito criticado pela condução da pandemia aqui no Brasil, uma pesquisa apontar números tão favoráveis para ele na próxima eleição, hein, Wagner? Realmente é uma coisa a se questionar, né, sobre a validade dessa pesquisa, né? Até mesmo como o Olivan destacou, por que botar o Lula, né? Primeiro, uma opinião pessoal, se o Lula tivesse habilitado para concorrer à eleição, na última eleição, eu acho que o Bolsonaro não seria presidente. Mas nesse momento, colocar ele, aí parece justamente isso, né? Para comprovar que o Bolsonaro é imbatível, né? Porque eu acho que ele não seria imbatível se o Lula tivesse tanto que ele transformou o Haddad, né, no novo, né? Ele era uma coisa e se transformou numa outra coisa, e foi para o segundo turno, inclusive. Mas eu acho que isso é bastante questionável, né, em relação a isso, talvez até para mostrar que está no caminho certo. Justamente as pessoas são muito influenciadas pelas pesquisas, né? E aí aquela pessoa assim, Bolsonaro não tá legal, né? Olha o que ele está fazendo, e fica pensando, e daqui a pouco tem uma pesquisa aquela pessoa que estava em cima do muro, né, tende a, não, eu vou com os outros, o pessoal está concordando, então vamos em frente. E realmente, já está dizendo, ela deve estar certa, né? Exato. E assim, eu confio muito nas pesquisas, eu acho que é algo bastante importante. Tem um grande amigo meu que é do segmento de pesquisas, né, pesquisas bastante sérias, mas ele sabe, né, eu sei também, ele sabe mais do que eu, que as pesquisas, tem muitas pesquisas que são furadas realmente, né? E a situação é que o povo é realmente influenciado por essas pesquisas
E nesse sentido, talvez a pesquisa até hoje, eu estava falando com esse meu grande amigo e ele estava falando sobre as pesquisas na campanha política. Elas precisam existir mais para controle da campanha, do que ela está fazendo, do que para mostrar para o público, né? Daí, sim, para o candidato pensar, opa, eu estou fazendo certo, né? A minha propaganda está dando certo, eu estou convencendo, mas o público não precisa saber disso. A pesquisa interna, né? Deveria ser uma coisa interna realmente, mas claro que a pessoa que está na frente, ela quer divulgar e falar que está bem, sabendo que o público vai ser influenciado, até mesmo porque muitas vezes já ouvi falar, o meu candidato ganhou, o meu presidente ganhou, o meu candidato assim, eu ganhei a eleição, né? Assim, os candidatos que a brasileiro tem essa necessidade de sempre ser o vitorioso, sempre ganhar, né? Eu vou torcer pelo time que vai ganhar, eu vou torcer pelo candidato que vai vencer a eleição. O brasileiro, ele tem essa síndrome meio de... E quando perde, teve fraude, foi fraudado. Ou de repente numa eleição, eu acho que na última eleição, por exemplo, para presidente, você pega ali assim, tinha que fazer uma mudança na política. Então, se pensar em político, mudar a classe política, só existia um candidato que não era político, né, que era o João Amoedo, do Partido Novo. E muitas pessoas eu ouvi falando em votar no Partido Novo, acreditando nessas propostas, eu não concordo com muitas delas, inclusive, mas outras pessoas dizendo assim, o que adianta votar nele se ele não vai ganhar? Sabe? Então, cai nessa situação. Até o Fabiano retoma aqui com mais um comentário, ele colocando a opinião dele. Teremos uma amostra nessas eleições municipais, se os candidatos apoiados por Bolsonaro forem bem votados. Não sei até que ponto a eleição municipal pode influenciar no pleito nacional, né? Mas pode ser um termômetro, né? Pode daqui a pouco as eleições municipais ser um termômetro. Eu acredito que o outro termômetro que a gente vai ter tá nesse momento lá no Congresso Nacional. Porque no início do ano que vem nós vamos ter a eleição para a troca da presidência da Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia vai sair. Ele já foi reeleito, ou não, exatamente, ele foi reeleito. Pela Constituição, ele só podia ter uma reeleição, então ele já foi reeleito. Teria que necessariamente sair agora no início de 2021. Parece que já houve um início de movimento lá para tentar mudar essa lei, quebrar essa regra, né, para ele poder permanecer como presidente da Câmara dos Deputados. Mas enquanto isso não ocorre, já há nos bastidores as movimentações para a sucessão dele, né? Inclusive houve um racha no Centrão, né, que o Centrão era só aqueles partidos que não se consideram teoricamente nem de esquerda nem de direita, onde o Bolsonaro estava tentando colocar, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, encilhar o seu cavalo, né, para tentar criar uma base que hoje ele não tem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então ele começou a procurar o Centrão, partidos como o DEM, MDB, PT, enfim, esses partidos que se consideram, né, de centro, né? Mas houve um racha no Centrão, DEM e MDB saíram fora e hoje o Centrão está dividido. Fala-se que o candidato do PP para assumir a vaga do Rodrigo Maia, que é o Arthur Lira, do PP de Alagoas, né? Ele, por ser próximo ao Bolsonaro, ele foi boicotado então pelo Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia teve um movimento lá para enfraquecer o Arthur Lira, que seria o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então tem todo esse jogo, esse xadrez político que a gente está vendo no Congresso, no Parlamento, que certamente vão esbarrar lá na frente, na sucessão presidencial. Como é que vocês estão vendo todo esse cenário aí? Vai influenciar mesmo a condução do Rodrigo Maia para mais um mandato, a troca dele, enfim, até que ponto isso vai influenciar em 2022, hein, Olivan? Vai influenciar. Pode correr o risco, como aconteceu no governo no governo Dilma, e hoje apareceu, lembra do Severino Cavalcante? Ele faleceu semana passada. E trouxeram ele não sei da onde para fazer
contra o PT, fazer o jogo político deles lá, foi eleito presidente da Câmara. O que eu acho assim mais temeroso é que não há, pelo menos eu não enxergo, uma oposição firme, ferrenha, porque as oposições hoje em dia estão totalmente perderam a credibilidade, né? PT nem se fala, né? PSDB também. Então não tem uma posição verdadeira. Eu estava lendo um livro semana passada do Chico Santa Cruz, Santa Rita, desculpa. É o tipo Santa Cruz. É outro. O jornalista publicitário, cara, tem mais de 40 anos em campanha política. E ele, nesse livro, ele pegou a análise da eleição de 2014 e ele fez as análises do dia posterior às campanhas políticas. E ele falou que a Dilma só ganhou pelo erro dos outros candidatos. Pela incompetência de apontar as mentiras que a Dilma e o PT estavam fazendo na campanha. E a Dilma ela ganhou por causa disso. E a Dilma ganhou também porque tinha um baita de um cabo eleitoral que era o Lula. Sim, sim. Mas a eleição... da esquerda, o Messias da esquerda, né? É o Lula. Mas pegou a Dilma pelo braço, essa eleição, né? Ela passou raspando essa eleição. O Aécio quase que... Então faltou competência. Alô? Sim, estamos te ouvindo, Olivan. Opa, eu sei que tinha caído aqui. E é o que está acontecendo agora também. Não tem uma oposição, ninguém, sabe? Não tem uma coisa ferrenha. Realmente eu não vejo. Como diz um político, eu não sei o nome dele, política que nem nuvem, você vê. Agora, de repente, ela está em outro lugar. Realmente é difícil você fazer. Ô Wagner, tá faltando uma alternativa aí para o Bolsonaro para 2022? Acho que está faltando alternativa para todo mundo, né? Na verdade, né? Só a situação ali que envolve o Centrão, né? Um amigo meu aqui de Joinville que fala que o Centrão não é que a pessoa não é a pessoa, o partido não é nem de esquerda nem de direita, ele é propositalmente de centro para saber que lado que vai ficar, né? Conforme surgir o governo, ele vai para um lado ou vai para o outro. E a gente observa isso claramente, né? Que todos esses partidos ali estiveram nos governos anteriores e continuam no governo atual, de alguma forma, sempre participando e sempre contam com essa situação. Realmente, eu acho que o nome mais forte aí da esquerda, nesse momento, que me aparece, e ele está ativamente participando, é o Ciro Gomes, né? É o único cara que tem uma bagagem interessante. Ele tem um perfil muito parecido com o Bolsonaro, na verdade, de não aguentar muito os desaforos e tal. Mas ele é muito mais instruído, né? Muito mais capacitado que o Bolsonaro. Eu só não sei que equipe que ele formaria, né, em relação a isso. E aí, fora isso, não existe nenhum nome, não surge, né? O Dória é questionado muito, né, em São Paulo, é prova disso. E nenhum outro governador consegue criar essa situação. Imagina, o Witzel, candidato, não tem nem como, né? Em todas as situações que ele se enfiou lá no Rio de Janeiro. Sabe qual é o meu medo? Meu medo é que, assim, pelo cenário que a gente está construindo aqui, que não tem alternativas para o Bolsonaro, nem na esquerda, nem no centro, à direita também, surja aqueles nomes excêntricos, né? E aí o primeiro que me vem à cabeça é o Luciano Huck. Então daqui a pouco, pela falta, não tem tu, vai tu mesmo. Daqui a pouco os caras me elegem. Felipe Neto. Aí seria mais ainda, né? Mas em uma situação como essa, não tem tu, vai tu mesmo, os caras me colocam lá em Brasília, no Palácio Planalto, lá o senhor Luciano Huck. Né? O que seria, na minha opinião, lamentável, seria a amostragem cabal da falta de opção e da ineficiência política do Brasil. Colocar um cara que nunca teve experiência em gestão pública, né? Um cara que é só um apresentador de TV, né? Que tá tudo bem, ele gerencia as empresas dele, enfim,
Mas é muito séria, gente. Estamos falando de presidência da República. Não Mas é o que podemos aconteceu brincar com nos isso. Estados Unidos. O cara que eu sentar acho, naquela né? cadeira lá tem que ser um cara que tenha o mínimo de credibilidade. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump, a gente está vendo o que está acontecendo lá. Então, assim, ó, tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. E eu acho que os partidos têm que começar a pensar em formar lideranças positivas para poder pleitear aí cargos eletivos, né? A Veja dessa semana tem a entrevista nas páginas amarelas com o Collor. Ele começou a entrar em rede social agora, no Twitter, tudo. Já tem um movimento assim, Collor volta, não sei o quê. Aí a repórter perguntou... Até ele é bem divertido nas redes sociais, né? Ele faz posts bem irônicos e tal. E 2000 e as próximas eleições o senhor tem esse ainda está e fala, vamos ver, sei lá, a minha... Eu pretendo me reeleger pelo Senado, mas até lá, de repente, sei lá, eu não duvido mais de nada. Tá complicado. Gente, vamos avançar no assunto. Nós temos muito assunto para falar no Giro 180. E tem uma pauta aqui que até foi trazida pelo Wagner, que eu estou muito curioso, que é a questão dos caras que estão ganhando muito dinheiro com a pandemia. Tem muita gente que está ganhando dinheiro na pandemia. E não é vendedor de álcool gel, não. Não é vendedor de álcool gel. Tem cara que está ganhando dinheiro e que já tinha dinheiro e está ganhando muito mais dinheiro. Explica para nós aí, Wagner. A situação é essa. É o pessoal do auxílio emergencial, né? Tá ganhando R$600 aí. Sim. Tá gastando por conta, né? Não, na verdade é uma coisa que acontecia, já vem acontecendo há algum tempo, nos últimos anos, né, mais próximos aí, e agora vem se tornando cada vez mais comum mesmo com todo o problema, né, que dizem que a economia está ruim e tal. Antigamente, eu digo uns 5 anos atrás, dizia-se que precisava, acho que de 6 pessoas, né, as 6 pessoas mais ricas do Brasil, elas tinham a mesma quantidade de dinheiro do que o restante do país. Então, esse número, ele vem diminuindo ao longo dos anos, né? E nos últimos anos já se tornaram 5. De repente, logo se tornam 4, daqui a pouco, enfim. Então, não precisa mais tantos bilionários para ter a riqueza que o restante da população tem. E aí tem um dado que surgiu também essa semana da América Latina, que fala dos super ricos, né? O Brasil possui 4.812 pessoas com patrimônios líquidos superiores a 30 milhões de dólares. E aí os outros países aqui da região, né, na América do Sul aqui, nada se compara a esses valores. O único que fica mais próximo disso é o México, com 3.790. Então, é uma coisa que assusta, né? E aí, trazendo para esses números, eu fiquei pensando como é que eu me tornaria, né, uma pessoa com um patrimônio superior a 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares as pessoas esquecem um pouco, né? Mas hoje são 150 milhões de reais. E aí eu fiz um cálculo que não é tão difícil assim você conseguir um patrimônio como esse de 150 milhões de dólares. Eu precisaria ganhar mais ou menos R$200 por dia. R$200 por dia, eu fiquei pensando, eu acho que em algumas situações eu consigo ganhar R$200 por dia. 10 dias, R$2.000, 30 dias, R$6.000 por mês. Então, se eu ganhar R$6.000 por mês, eu conseguiria juntar essa fortuna de 30 milhões de dólares ou 150 milhões de reais. O único problema é que eu deveria ter feito isso desde o ano 0, né? Contando Cristo, né? 2020 anos, eu guardando R$200 por dia, eu conseguiria ter essa fortuna de 150 milhões de reais. Ainda dá tempo de chegar lá. E aí, se a gente for para coisas maiores, né? Eu, na verdade, antes de ver esse dado, eu vi o dado dos bilionários, né? O dono da Amazon, o Bezos, né? Ele tem uma fortuna
estimado em 130 bilhões de dólares. É muito mais, né? Bilhões de dólares. E aí se falou que em 24 horas ele aumentou a fortuna dele em 10%, 13 bilhões de dólares em 24 horas. E aí as pessoas fizeram alguns cálculos e tal, e eu fui mais profundamente, né? As pessoas, os 10 homens mais ricos do mundo, eles têm fortunas superiores a 50 bilhões de dólares, né? O que daria 250 bilhões de reais. Esses caras, para você, se você trabalhasse desde o ano zero, você precisaria ganhar 60 mil reais por dia, 60 mil dólares por dia para ter a fortuna deles. E para atingir o dono da Amazon, aí você precisaria ter muito mais do que isso. Alô? Alô? Estou com problema na internet. Vamos ver se a gente retoma aqui agora com... Opa. Oi. Alô? Ouvindo. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Estão ouvindo? Eu estou. Por favor, complementa essa última informação que deu um corte na nossa transmissão. Só para as pessoas que não ouviram, né? Juntando daí, partindo para os homens mais ricos do mundo, os 10 mais ricos do mundo têm fortunas de 50 bilhões de dólares. O homem mais rico do mundo é o dono da Amazon com 130 bilhões. E aí, para você atingir uma fortuna como essa, você trabalha desde o ano zero, ganhando 60 mil dólares por dia. 60 mil dólares por dia para ter uma fortuna como isso. Nossa, que coisa. Mas eu queria entender o seguinte, nesse momento de pandemia, essas empresas, elas multiplicaram os seus rendimentos. Por que será? E por que será que eles, por investimentos, por eles terem que colocar dinheiro no banco, enfim, por que será que eles ficaram tão... Houve esse acréscimo no patrimônio deles? Teve uma migração, que eu estava vendo, uma migração de papéis, né, de ações de empresas que estão em baixa para empresas que estão em alta, como a indústria farmacêutica, essas coisas. Na verdade, esse patrimônio, essa pesquisa que foi divulgada, na verdade não é o dinheiro em si, né? O dinheiro que nós conhecemos, né? São ações, né? São papéis, né? Na verdade não deixa de ser um patrimônio, mas na verdade são locações, né? Que vão para as ações que mais estão em alta, na verdade. Tanto que o Ike Batista estava entre os mais ricos do mundo, né? Alguns anos atrás. E ele não, se ele tivesse aquele dinheiro vivo nas mãos, com certeza ele não estaria pobre, né? Deixa eu botar aqui. Pobre do que estava antes, né? Pobre do que estava antes. Agora isso levanta também uma outra discussão, né? Que já se fala aqui no Brasil, não sei até que ponto vai ser aprovado ou não, está se falando em reforma tributária, enfim, né? Mas uma das coisas que se fala é a questão da tributação dos dividendos, né? E das grandes riquezas, que são nada mais são do que tu colocar uma tributação progressiva, quem ganha mais paga mais impostos, né? E quem tem muito lucro vai ser tributado em cima desse lucro. É muito polêmico, obviamente os empresários eles acabam chiando, acabam reclamando, não gostam disso, né? Só que se for para corrigir um defeito histórico e diminuir com a desigualdade social, eu não vejo com maus olhos essa possibilidade. Qual é a opinião de você? Então, essa questão, muitos dizem que isso vai aumentar a sonegação, né? A tributação dos dividendos. Isso. E vão sempre dar... Mas, escuta, a tecnologia da Receita Federal e outros órgãos são tão avançadas que, não digo que é impossível, mas hoje em dia é mais difícil você sonegar do que há muitos anos atrás. Eu acho que só deixa sonegar porque se nós errarmos algum dado, deixar de declarar alguma coisa no imposto de renda, nós estamos ferrados. Só que eu vejo por aí o que acontece, ainda acontece muito dinheiro indo e voltando assim, sem declarar. Políticos que, inclusive, acho que o Arthur Lira, se eu não me engano, também tem uma briga, eu não sei se é o Arthur Lira que tem uma briga com a mulher, que é um patrimônio que ele declarou para o Tribunal Eleitoral,
muito abaixo do que realmente ele tem. Pô, mas ninguém investiga isso. Então, o cara pode declarar o quanto ele quer. Também eu não entendo isso. Eu só queria voltar nessa desigualdade. Estou com um banheirão de água. Que não é só financeira também, é moral. Tem o caso do desembargador lá que virou, né? Em Santos? Caso nacional, né? Em Santos, que tratou os policiais, porque não quis usar máscara. Eu estava vendo aqui no portal da Transparência, ele só em 2020 ele recebeu como vencimento 301 mil reais. Pra ser mais exato, 301.700 reais. O que o cara ganha isso? O cara aqui, ó, ele recebeu em junho, recebeu 50.200 juros, incluindo vantagens eventuais e pessoais. Rendimento ilíquido foi 36 mil para abatimento, taxa de renda, desconto e taxa. Quem é que ganha isso no Brasil? Né? Então tem esse tipo de desigualdade também e ninguém mexe no judiciário. Não, ninguém o mexe, judiciário ninguém consegue mexer. Ele é hermético, ele é fechado, ele é hermético e ninguém pode tocar no judiciário. E ninguém pode criticar, né? o judiciário. Ninguém pode criticar o judiciário. Se critica o judiciário, tu acaba levando um revés. Né? Muito complicado isso aí, Olivan, muito complicado mesmo. Em Wagner, essa questão da tributação dos dividendos, tem a questão da tabela do imposto de renda, que era outro assunto que nós, quando militávamos no mesmo sistema, né, quando trabalhávamos praticamente no mesmo guarda-chuva, né, corporativo, a gente falava bastante nessa questão da tabela do imposto de renda, né, e a própria reforma tributária, né, o que a gente pode fazer para diminuir essa desigualdade toda? Tem um contador aqui de Joinville, empresário contábil, que ele falou para mim certa vez e acho que funcionou muito bem, né? Quando todos pagam menos, né? Se todo mundo pagar certinho os seus impostos, a tendência é que os impostos diminuam realmente, né? Existe o impostômetro, mas existe também o sonegômetro, né? Que é bastante alto também, não tão alto quanto o impostômetro, mas ele é bastante alto. E aí essa situação da economia do país era uma bandeira, né, do governo federal na campanha do Bolsonaro, já falando em Paulo Guedes, que seria uma mudança radical, ele já fazia cálculos de pagamento de dívidas e com isso e com aquilo, a tabela do imposto de renda, né, o reajuste, nós tivemos já 2 declarações de imposto de renda e não tivemos reajuste na tabela. Eles dizem, esse ano foram 30 milhões de declarações, eles falam que se fosse corrigida, seriam 20 milhões de declarações. Então, 33% das pessoas a menos. Só que agora, quando falam em reforma tributária, eles talvez simplifiquem, mas só simplificar o recolhimento do imposto não resolve. Teria que diminuir a alíquota mesmo, né? Daí eu acho até que aquele empresário que sonega, talvez ele fale assim, não vale a pena sonegar. O imposto não é tão alto assim. Eu penso que em algum momento eles possam pensar isso. E essas reformas do que eles estão falando é tirar de um lado e colocar para outro. Criar uma nova CPMF ou um imposto sobre transação eletrônica, sei lá, enfim, como eles queiram. Eu só vou conseguir desonerar a folha de pagamento se gerar um novo imposto. Isso não resolve, né? Eu acho que é importante simplificar, mas para a economia girar, né, e gerar rendas também, precisa diminuir a carga tributária, que é absurda. Eu tenho certeza absoluta que pode mudar essa reforma tributária, pode acontecer e vai gerar. Muita gente vai pagar mais imposto do que paga hoje. Não tem dúvida disso. O setor de serviços aí, o pessoal está achando realmente que vai ter se isso andar, vai ter um aumento gigantesco, né? O setor de serviços
é muito amplo, né? São escolas, são restaurantes, escritórios, contabilidade, advocacia, tudo. Desde quando eu estou, o Nelson citou o sistema, bem um pouquinho antes que eu estou no sistema, e faz muitos anos, eu não vou falar quantos anos, senão vai parecer que é muito velho. Mas, na verdade, essa reforma tributária eu ouço faz anos, nunca sai. Eu lembro de fazer matéria na revista, tudo. Oi? Se sair agora vai sair torta também, porque eles estão falando só em unificação de PIS e COFINS e não estão mexendo na ferida que é o ICMS e o ISSQN, que são os impostos das prefeituras e o imposto estadual, que é onde tem a guerra fiscal. O ICMS vai ser uma briga boa, né? Santa Catarina, por exemplo, né? Que torna o estado do Rio Grande do Sul menos competitivo que o de Santa Catarina. Isso eles não querem mexer. É a guerra fiscal aqui em São Paulo, Barueri também, é uma coisa assim, muitas empresas estão sediadas lá e trabalham aqui em São Paulo, né? Então, essa guerra aí, essa evasão de impostos, realmente é um assunto, bem complicado, tem muitos interesses em volta aí. Só que não pode aumentar o imposto, né? Uma prova disso é a própria reforma da Previdência, né? Que foi feita, era uma coisa necessária, tem vários pontos positivos, mas tem outros pontos muito negativos, né? O aumento da alíquota de contribuição, né, das pessoas que ganham um salário, vou dizer, salário maior, a pessoa que ganha 5 mil reais, hoje 5 mil reais não é um salário tão maior, mesmo sabendo que uma grande parte da população vive com um salário mínimo, mas o juiz ali, o próprio Olivan falou, ganha 50 mil reais. Essas pessoas poderiam pagar uma alíquota maior de previdência, mas não ia fazer tanta, não ia fazer tanta diferença para elas, né? Então, assim, criou-se uma reforma da Previdência que eu acho que poderia ficar para depois da reforma tributária, mas anteciparam, e quem acaba pagando o pato é o trabalhador. E numa reforma tributária deve acontecer o mesmo. Até mesmo porque, né, vai começar agora o lobby do setor de serviços. Eu não quero pagar mais imposto. Daí eles vão dizer, então a gente vai botar esse imposto no turismo. Daí vem o setor de turismo e diz, eu não quero pagar mais imposto também. E vai ficar empurrando. Eu vejo isso porque foi apresentada a proposta aqui da reforma tributária na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e o governador tirou porque um relator colocou um monte de entraves e ele disse, não, eu vou tirar isso e provavelmente ele vai apresentar um projeto diferente, barrando talvez algumas coisas. Porque o cara queria, por exemplo, o relator é da Polícia Civil e ele queria dar privilégios para a Polícia Civil, né, algumas coisas. Então vai ter sempre uma classe querendo se beneficiar com a reforma da Previdência, por enquanto não saiu ainda, né, mas dizem que existe uma contrapartida para os militares, né, e ao invés de eles se aposentarem com salários lá altos, né, no final, eles vão se aposentar com o teto, que agora foi estipulado, mas que toda a compensação daquilo vai vir em salário agora durante a carreira militar. Sempre tem essas situações. Gente, nós estamos avançando já. Agora é hora da gente falar das nossas pautas regionais, né? E eu queria começar com o Wagner ali em Santa Catarina. Wagner, qual é o assunto que tu traz para nós essa semana? O assunto dessa semana aconteceu aqui em Joinville, durante esse mês, que um vereador da oposição, o prefeito é do MDB, o vereador é do PSDB, e existe um conflito, né? Ele é o vereador mais antigo, né, do decano da Câmara de Vereadores, acho que ele está na 8ª legislatura, nem sempre ele foi eleito, às vezes ele ficou como suplente e assumiu depois, mas ele tem uma experiência muito grande, né, no legislativo, e ele é uma oposição bastante ferrenha, né, ele tem uma capacidade de locução também interessante, e ele nessa locução dele, né, ele acabou, acho que, extrapolando, e devido a alguns problemas que estão acontecendo aqui na cidade, ele disse que se ele fosse um empresário da cidade, ele iria dar uma camaçada de pau no prefeito. É mesmo? Isso ele falou na tribuna? Nesse momento a tribuna é virtual, né, assim, à distância, mas ele falou durante a sessão. E aí os vereadores da situação, que são em maior número,
se mobilizaram para criar uma comissão processante para caçar o mandato do vereador, porque ele não poderia falar uma coisa como essa. E aí ficou aquele burburinho, vai acontecer, não vai acontecer, e aconteceu, né? Só que isso só surge muitas vezes por um pedido de um cidadão, o cidadão que faz o pedido, né? Ele faz um documento, assina e leva lá como aconteceu no impeachment da Dilma, enfim, toda essa situação. E aí a pessoa fez o manifesto, entregou para o presidente da Câmara, o presidente aceitou, e aí começou o desenrolar da situação, né? E o resumo da história é que depois de falar várias coisas, aconteceram duas coisas bastante interessantes. Aconteceu um sorteio para escolher os membros da comissão processante, e foram 3 os vereadores escolhidos, e os 3 aliados do prefeito foram sorteados. Não estou dizendo que o sorteio foi fraude, porque eu confio nas pessoas, conheço as pessoas que fizeram o sorteio, mas o mais engraçado é que o vereador... Sim, claro, porque na verdade eles são a maioria, então a tendência seria isso mesmo, né? São 13 contra 6. E aí o que aconteceu a situação é que quando um vereador do MDB lá foi escolhido, o nome dele apareceu, né? Tinha as janelinhas ali com as pessoas, com os vereadores assistindo ao sorteio, e ele começou a comemorar. E se levantou, parecia que havia ganhado algum prêmio na loteria. E daí a outra parte engraçada disso é que foram vasculhar a pessoa que fez esse pedido, né, junto à Câmara, e essa pessoa, pelo que consta, ela está em regime semiaberto, né? É uma pessoa que está cumprindo uma pena em regime semiaberto, e ela teve os direitos políticos cassados. Ela não é um eleitor. Então, o resumo da história é que ela não poderia ter pedido isso. Não. Aí dizem que foi os próprios vereadores da situação que fizeram essa pessoa assinar e escolheram a pessoa errada. Que poderia ser qualquer outra pessoa, e escolheram justamente uma pessoa que não teria o direito de pedir, porque ele não tem o título de eleitor. Então o vereador não vai acabar não dando uma cabaçada de pau no prefeito. Não, ele queria que os empresários, né, ele sugeriu que os empresários fizessem isso. Mas ele não vai, porque o processo foi até ativado, acho que justamente por essa irregularidade na hora do pedido. Que coisa. E aí, Olivan, o teu assunto da semana aí, vindo do grande ABC? Falando, na verdade, no estado de São Paulo, falando dessas brigas políticas aí do Wagner, na verdade não é uma briga política lá em Ribeirão Preto, que está na fase vermelha, né? Coisa da pandemia, e tudo fechado. E os comerciantes estão doidos da vida. Então, quando teve uma vez que o prefeito saiu com o carro, ele teve que ser escoltado, começaram a chutar, bater no carro do prefeito, porque querem que o comércio abra. Então a coisa tá complicada. Mas na verdade o meu assunto principal mesmo é sobre o cancelamento dos eventos na cidade de São Paulo, né? A Fórmula 1, né? O Carnaval de Rua, o Réveillon. O Réveillon da Paulista já está cancelado oficialmente? Está cancelado. Cancelado. Porque o de Copacabana parece que ainda não está cancelado oficialmente, né? Pelo que eu andei lendo aí. Não está 100%, né? Então, meio que mas aqui está cancelado. A parada LGBT também está cancelada, né? Tudo. Tem condições, né? Só que aí até uma medida de bom senso, todo mundo esperava isso, né? Enquanto não vinha a vacina, não dá para ter esse tipo de aglomeração, principalmente o carnaval de rua. Carnaval de rua, acho que vocês já viram na TV, é uma multidão, assim, é uma coisa realmente assustadora. Teve um ano que eu tomei um metrô, fui até o famoso bar Sujinho aqui na Consolação, comer uma bisteca lá, depois eu recomendo que vocês vão para São Paulo lá. Tá bom. Peguei o metrô e tava a época de carnaval de rua. Era uma multidão. Eu tava com medo de pegar o celular e filmar e perder o celular. Se caísse no chão o celular lá, já era. Era muita, mas muita. Realmente assustador. Mas a questão é que quando essas
esses adiamentos, principalmente do carnaval, que são publicados nas redes sociais, os comentários são os mais assim, terríveis, né? E aquela coisa assim, mas carnaval tem que cancelar mesmo, isso aí é coisa sei lá, de tudo que eles chamam de nome, maconheiro, o pessoal está fazendo sexo no meio da rua, não sei o que, não é ficar mesmo. Né? Lógico que tem abusos. Em todo evento, você vai num jogo de futebol, não é num jogo de futebol, o pessoal é quebrando tudo no caminho, não são todos, mas tem a torcida organizada que eles quebram. Entendeu? Todo evento, muito público tem, mas generalizo como se fosse uma coisa do capeta, né? Do demônio. As pessoas têm que entender que isso traz muito dinheiro. Tá vendo aqui uma conta, mais ou menos uma receita de 3,4 bilhões de reais que a cidade vai deixar de arrecadar. A gente estava falando até bem poucos minutos, Olivan, a questão do setor de eventos, né? Da crise que pegou o setor de eventos, casamentos, dos buffets, dos eventos, né? Isso aí não deixa de ser um evento, né? Não deixa de ser um evento que gira com grana, né? Que envolve muitos empregos também. Só o carnaval movimenta 2 bilhões de reais. O Réveillon, 650 milhões. A parada LGBT, 400 milhões. Eu não vi aqui a Fórmula 1, mas também é considerável. É que a Fórmula 1, ela é muito, digamos, elitizada. Os ingressos são caros, né? É um público mais ou menos seleto lá na Fórmula 1, então é uma coisa mais, né, seletiva. Agora o carnaval de rua tem todo mundo, né? Então no caminho são bares, estúdios, restaurantes, farmácia, o pessoal comprar aquelas comprimidos lá para dor de cabeça, para dar ressaca, engove. Então, transporte particular, motorista de Uber ganha muito dinheiro na época do carnaval. Shows, né? Shows. Mas mesmo no carnaval, o pessoal, né, exagera na bebida e pega o Uber. Então realmente... Vamos combinar, né, Olivan? Vamos combinar que também não tem o que fazer nesse momento, né? Que enquanto não sair vacina, não tem como a gente segurar esse evento. É que o pessoal fica criminalizando o carnaval. As pessoas não dependem do dinheiro que o carnaval gera. Então, qualquer evento gera, principalmente o carnaval. Então as pessoas ficam lá criminalizando, que é coisa que tem que cancelar, não tem que ter mais. Eu não gosto de carnaval, vocês me conhecem, meu estilo de música é outro. Eu não ligo para carnaval, não vou em baile, não vou em rua, né? Mas um pouco, né, aberto, né, para essas tendências. Se eu tivesse um estabelecimento que dependesse de turismo em São Paulo, né, eu estaria desesperado, né? Pra falar a verdade. Com certeza. Gente, o meu assunto que eu estou trazendo essa semana é interessante porque envolve talvez aqui o principal tradicional, tá? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um cachorro quente, tá? Que é muito famoso, que é o cachorro quente do Rosário, que começou com uma carrocinha ali na frente do Colégio Rosário, praticamente no centro de Porto Alegre. Um senhor há cerca de 50 anos colocou ali a sua barraquinha, a sua carrocinha de cachorro quente, começou a vender para os estudantes na chegada e na saída da aula. E acabou se tornando muito famoso esse cachorro quente do Rosário. Dizem que é por conta do molho, que o molho tinha sempre aquela mística, né? O que ele coloca no molho, que o cachorro quente é muito gostoso, e ficou famoso, tinha filas, pessoas faziam filas para comprar o famoso cachorro quente do Rosário. Com o passar do tempo ele acabou crescendo, ele acabou passando por seu filho adotivo a administração do negócio, porque ele disse, olha, já não tem mais idade para tocar o negócio. Isso foi mais ou menos em meados dos anos 90, e o filho dele, que não é filho legítimo, é filho de criação, começou a tocar o negócio. O que aconteceu? Houve um desentendimento entre os dois, e o filho acabou registrando a marca do cachorro quente do Rosário, que é um nome muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Cachorro quente do Rosário, o filho registrou a marca, e sem avisar o pai. E o pai depois descobriu. Quando o pai descobriu, já não tinha mais o que se fazer,
o guri ficou com a marca do cachorro do Rosário e quem criou o cachorro do Rosário, que foi o pai, ficou a ver navios. O que aconteceu? O pai ingressou com uma ação contra o filho adotivo e o filho adotivo, saiu essa semana a informação na mídia aqui, acabou ganhando o processo. Porque a justiça entende que ele registrou a marca e o pai deixou prescrever os 5 anos para tentar contestar. Só entrou na justiça depois de passados 5 anos do processo de criação da marca, ou seja, a marca ficou para o filho. Então isso está causando aqui na opinião pública gaúcha aqui muita revolta, muita gente aqui está obviamente defendendo o pai, achando que o pai foi quem criou o cachorro quente, é ele que tem que ter o direito. A rede hoje de franquias do cachorro quente do Rosário são várias que nós temos aqui na Grande Porto Alegre principalmente. Para vocês terem noção, existe a estrutura do cachorro quente do Rosário na Arena do Grêmio e no estádio Beira-Rio do Inter. Então eles vendem muito cachorro quente no dia de futebol, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, fora as estruturas físicas que tem aqui na Grande Porto Alegre. E o pai ficou apenas com a carrocinha na frente do colégio. A carrocinha na frente do colégio existe. E ele teve que colocar o nome na carrocinha de cachorro do R. O filho ficou como cachorro do Rosário. O pai teve que botar cachorro do R, o legítimo. Já botou assim. Então isso está causando bastante revolta aqui na opinião pública gaúcha, porque acham obviamente que o filho acabou se aproveitando dessa situação, enfim, registrou, brigou com o pai, foi lá, registrou e tomou o negócio do pai. Então isso tá causando bastante discussão aqui em Porto Alegre. Sinceramente, é uma opinião particular minha, eu não conheço nem o filho nem o pai, eu como cachorro quente apenas no estádio do Inter quando eu vou, não fui em nenhuma outra loja ainda deles, até porque eu gosto de cachorro quente, mas não vou ir no local só para comer um cachorro quente. Então eu como no estádio quando eu estou no jogo. O cachorro quente, que ali no caso é do filho, é muito bom, muito bem feito, muito gostoso, embora digam que o do pai, que ainda tem na carrocinha, é muito melhor. Mas nessa situação, eu particularmente, eu acho que houve, não vou dizer má fé, mas houve uma sacanagem por parte do filho adotivo, que afinal de contas quem criou o cachorro quente foi o pai, né? Quem criou e teve todo esse marketing, toda essa né? A fama foi criada pelo pai, né? Então, esse é um assunto bem triste até, que eu vejo uma briga entre família que envolve o negócio. E aí a gente pode levantar outras análises aí, quando bota dinheiro numa questão familiar, né? A gente ouve falar também quando falece uma matriarca, um patriarca, né, e tem algum bem, alguma herança, sempre dá briga entre os filhos, né? Muitas vezes dá briga entre os filhos. Quando envolve dinheiro é que a gente vê o caráter das pessoas, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Porque às vezes não é nem uma questão, você falou que ele deixou prescrever 5 anos, né? E perdeu o direito. Perdeu. Tudo bem, isso está escrito na letra da justiça, mas tem a questão moral também, né? A questão moral, ela pesa muito. Eu acho que, como o cachorro quente está lá aqui, na frente do estádio, tudo bem, é conveniente eu comer lá, mas as pessoas poderiam começar a não ir mais no filho e no pai, né? Para um senso de justiça, né? Para justiça, entre aspas, boa, né? Não pode você fazer aquela justiça com as próprias mãos. Uma justiça moral, né? E fazer, realmente, questão de dinheiro é complicado, vai tudo da questão da moral da pessoa mesmo. A burocracia e a justiça existe porque nem todo ser humano é honesto. Né? É verdade. Se fosse honesto, não precisava nem você comprar um imóvel, registrar a escritura no cartório e gastar dinheiro com isso. Mas tá um papel aqui, você assina, por isso está válido. Boa palavra, né? Então isso está válido. Então a burocracia, infelizmente, é porque as pessoas são deshonestas. E quando envolve dinheiro, né? É uma situação muito complexa, né, Wagner? Quando a gente vê, principalmente essas questões, como eu falei agora há pouco, de herança, quando morre o pai, os filhos ficam brigando pela herança, isso são situações que a gente vê até com uma certa frequência, né?
É um filme interessante, não sei se vocês já assistiram, está disponível no Netflix, que é o filme do McDonald's, né? Que o personagem Fome de principal, Poder, né? exatamente, é o Michael Keaton, né? E aí mostra justamente isso, né? Os irmãos McDonald's lá, eles criaram uma coisa totalmente diferente. Eu acho muito interessante que o filme mostra que eles desenharam no chão como seria a logística, né? Para o processo ser mais rápido. E daí eles, não, opa, aqui estão esbarrando aqui. Daí mudavam a logística para ficar o processo fluir mais rápido e entregar o sanduíche lá, né? O hambúrguer, ou no tempo que eles imaginavam lá, que eu acho que era 30 segundos. E aí surge o vendedor, né? Que tem a ideia de criar as franquias, que os irmãos não queriam criar as franquias. E aí ele acaba fazendo crescer o negócio e abrir franquias para todos os lugares e achar as pessoas certas. E daí quando você fala nisso, a gente vê o lado humano, né? Da família não ter essas brigas. Mas talvez o filho tenha essa visão mais, né, de negócios, e ele de repente enxergou que o pai não tinha essa visão e de repente nesse momento já começa a dar, né? Talvez ele ajudou o negócio a crescer, a gente não sabe a história, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo É isso, difícil, né? Eu vejo assim, existia, né, aqui em Santa Catarina, a matriz era aqui em Joinville, uma loja que chamava Loja Salfer, né, da família Salfer. E as lojas, elas tinham muitas lojas na cidade e nas cidades aqui da região. Quando eu acredito que era um dos fundadores, o seu Alfredo Salfer faleceu, os filhos fizeram as lojas explodirem, né? Tinha loja no estado inteiro e foi para o Paraná, e eu acho que talvez foi até para o Rio Grande do Sul, e até que entrou no grupo Máquina de Vendas e se transformou na Ricardo Eletro, né? Junto com as demais lojas. E então, assim, às vezes é a experiência do negócio, né? O pai tem, os mais antigos, né? O pai, nesse caso, tinha uma visão um pouco mais restrita, e daí chega uma pessoa nova que e daí gera esses conflitos, né? E esses conflitos podem gerar essas brigas econômicas. Gente, chegando ao final do nosso Giro 180, Nelson, vamos fazer esse como cachorro sempre. quente da... Oi. Nelson, Fala, Oliver. esse cachorro quente aí, dá pra mandar aqui pra São Bernardo, pro Senex? É isso? Olha. Cara, é um cachorro quente bem gostoso, viu? Bem gostoso. Eu vi a foto lá. Eu como lá no estádio, lá. Realmente, é um cachorro tradicional. Quanto que é cobrado? Lá no estádio eles vendem R$16, cara. R$16 mas é um cachorro quente grande, um cachorro quente bem servido. Lá no estádio, né? Mas tem outras versões mais econômicas, com pães menores, enfim. É que no estádio onde eu costumo comer só tem uma versão, até para facilitar lá as vendas e o fluxo, né? Mas muito bom, Rosário. No Beira-Rio, a salsicha é vermelha e na Arena do Grêmio é azul a salsicha. É azul. Não sei, nunca comi cachorro quente na Arena. Aliás, só tive na Arena uma vez, para assistir o show do Iron Maiden. Foi a única vez que eu tive lá dentro da Arena, né? E mesmo assim achei a cerveja muito cara lá. Gente, vamos encerrando nosso Giro 180. Fernando, suas considerações finais aí, cara. O que tu espera das próximas 2 semanas? É difícil esperar alguma coisa. Às vezes, não esperar nada. Porque a coisa está tão difícil, a gente fica trancado de casa. Eu tenho que agradecer que eu trabalho em casa, né? Sabe? Eu trabalho de madrugada, né? E a gente começa a ficar meio preocupado, né? Quando que eu vou sair e voltar à rotina, né? A gente fica meio angustiado. Mas a gente não pode reclamar, né? Porque a gente vê que a situação aí fora está muito feia, sempre em São Paulo tem cada vez mais moradores de rua. E realmente é complicado. Às vezes a gente até perde o sono, mas a gente não pode deixar o barco virar. Mas agradeço aí a live. Oi? Até que a Aline nos avisa aqui que acabamos de bater a marca dos 90 mil mortes por Covid, 1.554 nas últimas 24 horas, tá bom?
rumo aos 100 mil, 200 mil, né? Não tem que. Na verdade já bota tá mais, né? Porque são os notificados, né? Na verdade, esses números já passaram faz um tempinho, né? Realmente, É muito triste tudo isso. Né? Mas Wagner, obrigado aí pelo convite aí. não, estaremos de volta. Wagner, Isso aí. um abraço, meu velho. Daqui a 15 dias estamos de volta aí. É isso aí, esperamos que cada vez mais próximos da vacina, né, que é a única luz no fim do túnel, né, já que depender do isolamento social, das pessoas se cuidarem, é um pouco mais difícil, né? Acho que é uma questão educacional, às vezes as pessoas negam um pouco a ciência, se automedicam, acham que a religião pode salvar as pessoas, né? Às vezes nem precisa de remédio, então existem vários fatores que acabam influenciando isso. A esperança é a vacina, apesar de que se vier uma vacina chinesa, eu tenho absoluta certeza que muita gente não vai querer tomar. Então um abraço, meu amigo Nelson, meu amigo Olivan, e a gente vai se falando aí daqui a pouco, em 15 dias a gente está de volta. A gente é que nem Band News, em 15 dias tudo pode mudar. Abraço, gente. Falou. Valeu, abraço. Tchau, tchau.